Primeiro que não houve nenhum tipo de ofensa pessoal. A questão aqui não é pessoal, a questão é moral. É diferente, totalmente diferente. Então, vai ficar muito difícil fazer qualquer tipo de debate qualquer um, até porque esse cidadão aí, ele colocou nas redes sociais que a questão dele a partir de agora comigo seria na justiça. Eu duvido muito, mas duvido muito, primeiro que ele tenha coragem de fazer isso. Mas duvido muito que ele tenha coragem de entrar no fórum hoje, porque ele sabe que a partir do momento que as coisas começarem a explodir, pipocar, e que vão pipocar, que eu acho que ele já foi notificado de algumas coisas, eu duvido muito que ele entre no fórum, porque o problema vai ser ele sair lá de dentro, né? Então, acho que tem muita coisa acontecendo, acho que é muito fácil chamar o Pacó de bandido e ladrão, que eu também acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas eu também acho que vai ser muito complicado alguém partir para uma campanha se defendendo gastando tanto dinheiro com advogado, que vão ter que se defender e vão ter que se defender muito, não é pouco não. Eu acho que eu acabei de ouvir agora, não queria fazer propaganda de ninguém, mas acabei de ouvir agora, se não me engano, o Alexandre Cardoso, que é do PSB. Ele falou que a propaganda do PSB aí falou que quem não fez não merece voltar. E é mais ou menos isso. Agora tem gente que fez muita estripolia, fez muita traquinagem, né? Foi levado, entendeu? E com dinheiro público, com erário. Acho que a questão que eu tenho colocado semanalmente a conta-gotas é justamente todos os processos que esse cidadão, que é o ex-prefeito, responde. Que é por improbidade administrativa e por lesão ao erário. Deixar uma coisa bem clara aqui. O indivíduo improbo, segundo o Aurélio, é um indivíduo desonesto. Então está respondendo por desonestidade administrativa. E o indivíduo que lesa o erário significa que está desviando o recurso público, é lesão ao erário. Então, na verdade, a gente tem que discutir, temos que discutir, porque tem uma gama de documentos. Eu não vou partir para o lado pessoal. Eu não vou fazer isso. Nós nos encontramos na rua, Maricá é uma cidade muito pequena. Eu não quero partir para o lado pessoal da coisa. Eu quero discutir o seguinte, a moralidade dos atos de cada um desses dois cidadãos que eu chamei para o debate. E seria interessante estar fazendo esse debate em praça pública. Eu não quero fazer nem na rádio, não, em praça pública. Bota o microfone na praça lá e vamos debater na praça. Agora, eu vou com a pasta cheia de documentos e eu quero ver eles dizerem que não, pô. É isso. Eu inclusive, hoje, professor, encontrei com o Ricardo Queiroz. Eu coloquei para ele porque durante um certo ano do Comunidade de Ação, ele estava prefeito, aí foi o Cantarelli, eu só gostaria de pedir, isso não há, eu só gostaria de pedir a você uma coisa. Eu falei, o que é, prefeito? Que toda vez que tivesse uma situação onde você viesse me cobrar, que você pelo menos me adiantasse antes de me colocar no ar, para que eu pudesse trazer elementos, para que eu pudesse fazer, inclusive, um esclarecimento dentro daquilo que eu estou sendo questionado. Porque do jeito que você faz, você me pega de surpresa e eu não tenho documentos para poder esclarecer a sua pergunta. Eu falei, você está certo, então a falha é minha. E de lá para cá, e toda vez que tem uma situação, eu coloco para ele. E hoje não foi diferente. Eu cheguei para ele e falei, Ricardo, eu tive acesso a um dossiê seu, olha, onde consta 85 processos. A pessoa me mostrou esse volume de processos, olha, aonde eu não peguei o processo, porque ela não deixou, ela só me deu acesso para me ver o processo e falou assim, esses aqui são os processos que está ligado ao ex-prefeito Ricardo Queiroz. E eu pude ver o que estava na parte de cima, estava justamente constando em proibidade administrativa. Aí o Ricardo Queiroz fala, Cantarelli, improibidade administrativa pode ser até pela falta de um documento de eu não ter apresentado. Eu, por não ter apresentado o documento, eu vou ser enquadrado dentro de uma improibidade administrativa. Daí, para mim ser responsabilizado ou falar que eu cometi algum crime, é uma distância gigantesca. E Cantarelli, desculpe te interrompendo, é o mesmo discurso de Paulo Maluf. O discurso é o mesmo. Entendeu? Não há diferença alguma. E é verdade, está certo. Quanto a isso é verdade, mas tem que responder. Eu acho que ninguém que não deve nada não responde nada. Mesmo que eu não venha a ser daqui a 5 anos, habeas corpus preventivo, que agora é a nova moda,
Então, eu acho que, na verdade, ele está correto nisso. Mas que o discurso dele é um discurso cópia do Paulo Maluf, é idêntico. Nós sabemos quem é essa pessoa, né? E ele deixou bem claro também, no sentido de, se for alguma coisa que eu falei para ele, então eu estou passando para você, Ricardo, que a pessoa, não só seu, como de outros pré-candidatos também, olha, já vieram me procurar, eu falei assim, eu não vou pegar ainda documento nenhum, porque eu não sei quem realmente vai ser candidato e quem não vai ser. Isso só após o registro. É que eu vou falar, posso falar, não, esse realmente é candidato. Aí sim me interessa eu pegar esses dossiês, porque eu posso fazer o devido registro em determinado momento oportuno que vier a acontecer. Ele falou... Que seja, que fique à vontade. Eu acho que a fuga também é sempre bem-vinda. Ele chegou... Acho que nós vivemos em dualidade. Né? Acho que o Papai do Céu colocou pra gente o livre-arbítrio. Então você tem que decidir. É isso? Você pode decidir certo, errado, esquerda, direita, céu ou inferno. São decisões que nós temos que tomar. Até quando o cidadão decide não decidir, é uma decisão. É uma decisão covarde, mas é uma decisão. Então, eu acho que uma pessoa pública ela não pode se colocar atrás de determinadas defesas que não cabem aqui. Eu vou deixar claro mais uma vez, a questão não é pessoal. A questão não é de pessoabilidade, a questão é de moralidade. Vamos levar essa questão da moralidade à frente. Tem muito tempo ainda, tem muita coisa para ser mostrada. Eu acho que você tem acompanhado, eu te mando também por e-mail, me mando algumas coisas. Os processos estão vindo, os documentos estão vindo, eu mando com anexo, com documental. Então, eu acho o seguinte, se a pessoa quer realmente se colocar na defensiva e colocar, é um direito. Só quero deixar uma coisa bem clara, vou falar nominalmente aqui o senhor Ricardo Queiroz e o senhor Sandro Ranquete. Não é nada pessoal, não estou partindo para agressões verbais, pessoais, nada disso. Muito pelo contrário. Eu estou querendo entrar num debate da moralidade da coisa, dos atos, tanto atos administrativos quanto atos pessoais, se fala a verdade, se não fala a verdade. Vamos tentar um debate, pô. Vamos conversar a respeito disso. Acho que nós todos aqui somos adultos e homem não tem medo de homem. Vamos chegar, vamos sentar e vamos conversar. Uma coisa também que ele deixou bem claro, que qualquer colocação indevida que fosse registrada em jornal, ou seja lá em qualquer outro veículo, né, queria responder dentro da justiça. Eu falei, poxa, o prefeito, essa coisa é fundamental. Eu vou fazer um registro onde eu não esteja fundamentação para que eu pudesse fazer a denúncia. Primeiro que eu não sou responsável, entendeu? Eu gosto também, é bem interessante isso aí, porque se as pessoas que se sintam lesadas entrassem com o processo criminal realmente, por algum tipo de lesão, a moral, a dignidade, entrassem com o processo. O processo é bom porque o processo gera investigação. E gera outra coisa então, também, né? É interessante entrar com o processo, porque aí gera investigação, as provas têm que ser apresentadas. E aí a coisa fica mais interessante. Entendeu? E interessante não é só para não, é para a cidadania, é para o povo de Maricá. Saber realmente quem são as pessoas, se existem máscaras, se não existem máscaras, se é a verdade, se é a mentira. Vamos colocar isso adiante, entrem com o processo, vamos gerar investigação em cima de tudo, vamos investigar os fatos. Se não há pretensão de fazer um debate, que o debate também traz alguns fatos à tona, entre com o processo. Que aí, legalmente, nós vamos entrar no processo de investigação dos fatos. Isso seria interessante também. E acho que em alguma altura seria até divertido. Eu estou recebendo contato aqui, está o Fernando de Ponta Negra, né, o Laura aqui da Mumbuca perguntando, Tarelli, quem é o professor Adilson? O professor Adilson é uma pessoa que trabalha na Petrobras, né, conhecedor aí do contexto político, né? Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, né, que vai ser um dos convidados, que vai sentar dentro do Comitê de Ação para poder, vocês pré-candidatos que estão assistindo, esse é um dos debatedores que vai estar conversando com vocês, olha, né? Fazendo as perguntas, vocês esclarecendo. Eu falei para vocês que eu ia pincelar as pessoas certas para botar dentro desse espaço, para que a coisa fique assim bem clara e com pessoas conhecedoras. Não adianta chegar para contar a história, porque vocês estão vendo um, né? Vocês vão ver os outros, que é do mesmo quilate que o professor tem aí, olha, a pessoa que se posta muito bem, a pessoa firme nos seus posicionamentos e responsável por aquilo que fala, né? Que eu acho que é fundamental isso, a pessoa ser responsável por aquilo que fala. Então vocês, pré-candidatos, né, tem que estar preparado aí para estar diante desses
debates que vão acontecer, dessas entrevistas que vão acontecer, porque a real missão da TVC, olha, é levar o máximo de informação ao povo da cidade de Maricá. E para que isso aconteça, eu tenho que estar com uma mesa de debatedores à altura, pessoas que conhecem, né, tudo no sentido quando se falar em política, né? Tudo. Né? Para que vocês possam ficar bem informados, não é isso, professor? Não, lógico, eu até agradeço pelas suas palavras e vou te dizer mais. Mas Maricá é porque os vínculos políticos, às vezes as pessoas estão muito ligadas nos vínculos políticos, e vínculos políticos criam feudos muito pequenos, né? Então poucas pessoas são conhecidas, mas se você for fazer um levantamento em Maricá, existe uma gama de pessoas muito esclarecidas e muito bem preparadas, que estão prontas para sentar nessa cadeira aí e fazer um debate com qualquer um. Eu posso citar aqui dezenas para vocês, de pessoas hiper preparadas aqui de Maricá, e que não estão nem um pouco satisfeitas com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu antes. Pessoas que não estão satisfeitas. Então, quanto a essa que você falou aí, dos documentos, eu tenho posse desses documentos aí, do qual você citou. Eu conheço os documentos, eu sei quais são. E se você os colocar no chão, pode ter certeza que a pilha chega próximo do teu joelho ou passa um pouquinho dependendo da altura da pessoa. Então vocês estão vendo aí, porque, Cantarelli, né? Eu vi, a pessoa me mostrou. Ele está falando que ele tem, eu não tenho. A pessoa me mostrou os documentos, eu não quis pegar documento nenhum, dossiê de ninguém ainda, porque eu não sei quem vai ter condições de registrar a sua candidatura ou não, olha. Então não adianta pegar alguma coisa que eu não vou usar. Agora, quando tiver a certeza que é candidato, eu vou pegar esses documentos, isso vai ser colocado dentro do Comunidade em Ação e vai ser diante desses debatedores aí, que um deles vocês estão conhecendo hoje aí, né? Não vai ser só o Cantarelli não, né? Porque eu não sou dono da o jogo não vai ser só de palavras não, Cantarelli. O jogo vai ser de documentos. Eu acho que contra fatos do governo. Claro. Não vamos sentar e bater papo, trocar ideia, jogar conversa fora como se fosse um papo de botequim, não. Vai ser um jogo assim. Quem souber jogar vai sair vencedor do jogo. Ou não vai haver vencedores. De repente até é bom que não saia vencedores, que a população que esteja ouvindo, as pessoas de bem que estejam ouvindo, estejam ligando no programa, que essas pessoas tirem suas próprias conclusões. Esse é o grande lance. Não é um jogo de vencedores, é um jogo que as pessoas têm que tirar suas próprias conclusões. Que eu acho que tudo isso que está acontecendo aí, acho que é muito fácil nós chegarmos e falarmos fulano de tal é um péssimo político, cicrano é um péssimo político, é ladrão, é corrupto. Acho que tudo isso aí é muito fácil de se fazer. Só que nós temos que ter responsabilidade que essas pessoas não entraram por concurso público. Essas pessoas foram postas lá. E foram postas justamente por quem reclama hoje. Nós temos que abandonar aquela cultura. Está fazendo um chiado aqui, está ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Nós temos que abandonar essa cultura de repente, um saquinho de cimento, né? Um bujão de gás, uma conta de luz, aí vale o meu voto. Acho que não é por aí. Acho que aquela coisinha da mosca zumbindo no ouvido, sabe? Aquela abelhinha zumbindo no ouvido, do arrependimento, é bem isso aí. Eu acho que, mais uma vez, eu repito, contra fatos não há argumentos. Algumas pessoas questionaram, não estamos sendo processados, não estão sendo sim. Entendeu? Não foi condenado, não. Tem condenação, sim. A Câmara Municipal é soberana nos seus atos. Teve uma condenação, sim. Então, as pessoas têm que parar com isso, de contar historinha. Inclusive, diante dos fatos. Professor, você colocou o assunto agora, esse tema aí, olha, que inclusive eu também coloquei isso hoje, né, com o Ricardo Queiroz, que ele estava, né, com o pessoal ali, né, toda alegre, conversando com o pessoal ali. Eu falei, Ricardo, eu sei que de repente eu sou até chato, olha. Eu acabo um pouco com a alegria de vocês aí. Eu só queria fazer uma perguntinha. Você já resolveu o problema aqui das suas contas terem sido rejeitadas no Legislativo? Ele disse que não está preocupado com isso não, que isso vai ser revertido no Judiciário. Aí eu perguntei para ele, mas o poder pode atropelar o outro, sendo que é um colegiado, e pelo que a Constituição diz, o colegiado é soberano? Agora, e os mistérios existem, né, professor? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer um desses mistérios, né? E de repente o colegiado ser atropelado? Não, isso aí a gente sabe muito bem como é que funciona, quanto a isso, né? A gente vê como funciona. Mas não é nem bem isso. Seria interessante que antes que haja essas decisões, até se aquela decisão misteriosa que a gente já conhece, seria interessante que antes isso fosse posto em debate. E não ficasse atrás das cortinas. Acho que o espetáculo tem que ser com cortinas abertas.
E aí pode ter ator principal, pode ser quem for, mas de repente entra aquele lá que faz uma pontazinha e você olha, e pela postura, quando entra em cena, você vê, agora entrou um ator. E é justamente em cima desses atores que nós vamos, que de repente são aqueles que estão lá atrás, escondidinhos, que entram de vez em quando, aqueles que são os atores principais. Que de repente estão respondendo algumas coisas, estão assumindo certos problemas sozinhos, né? Que deveriam estar sendo... Isso, já entendi perfeitamente. Entendeu? Exatamente. Está sendo feito de bode expiatório, tudo isso aí vai vir à tona. Exatamente. Inclusive... Vamos sentar e vamos conversar, que nós vamos colocar tudo isso à tona. E não vai ser uma história de pobre coitado, alguém acusando, alguém se defendendo, nada disso. E não há questão pessoal, pelo amor de Deus, não levem para o lado pessoal. A questão não é pessoal, é moral. Então eu acho que Maricá precisa de moralidade. A coisa se desvirtuou de uma maneira, a curva está muito descendente à esquerda, que não pode ser assim. Então... Não pode ter curva nenhuma, tem que ser ascendente o tempo todo. Acho que nós temos que nos dirigir rumo ao sucesso. E não é revendo o que foi errado, alguns que saíram com mais de 70% de rejeição, outros que estão hoje com 80% de rejeição. Por que essa rejeição existe? Qual o problema? Ah, me fizeram de pobre coitado? Não, vamos discutir o assunto, pô. Vamos sentar, vamos discutir o assunto. Vai ficar deitado embaixo do edredom o tempo todo? Até quando? Então, vamos tomar um banho, pô. Vamos botar roupa, vamos pra rua. Vamos pro sol, pra ser visto, entendeu? Vamos ser ouvidos. E não vai ter negócio de acusação, não. Vão ser perguntas e respostas, não vai ter acusação nenhuma. Perguntas e respostas. Porque quem faz a acusação é o promotor público, e não eu. Né? Eu não sou do judiciário, não faço acusação nenhuma. Tem algumas coisas que o promotor está citando, colocando o seu nome, citando, e nós vamos perguntar o que está acontecendo em relação a isso aqui. O que foi que houve em relação a isso aqui? Ah, não apresentou, alguém falou aí que não apresentou documento. Não apresentou documento por quê? Não existe uma lei de responsabilidade fiscal que diz que o documento tem que ser apresentado? Não apresentou por quê? Tinha medo de quê? Por que o documento não foi apresentado? Onde é que está esse documento? Enfiaram aonde? Entendeu? Apresenta aí pra gente, pô. Nós somos do povo. E esse toquezinho que você deu, que é o ponto nervoso de toda a situação, professor. Inclusive... Bom, eu não quero me falar muito, não, porque eu gostaria de me expor muito. Eu sei. Quando estiver na presença das pessoas. Sei. Entendeu? As pessoas têm que sentar frente a frente, aí sim, não quero me expor muito antes do momento, não. Claro, é o seguinte... Se vai entrar para jogar, que esteja bem preparado fisicamente, que esteja bem preparado tecnicamente e principalmente psicologicamente. Se não estiver bem preparado, não entra no jogo. Eu falo sempre isso aqui, viu, mano? Entendeu? É isso aí. Professor, muito obrigado. Vamos começar a brincar, que a brincadeira vai ser boa. Tá certo. Muito obrigado. Aí, caiu a ligação do professor. Se ele retornar, a produção agradece ele. Sim, viu?